Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e estamos começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje um podcast muito especial, falando com a nossa presidente do IBI Social, Eliane Samarco. Seja bem-vinda, doutora Eliane. Obrigada, Thales. Obrigada, presidente Mário Povia. Vamos lá, né? Pontapé inicial, é uma honra estar participando desse movimento tão importante que o IBI já está fazendo, né? Junto com a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Temos um grande desafio por aí. É verdade. E ao meu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Obrigado, Eliane. Uma honra para nós ter você aqui nesse momento ímpar, né? Porque praticamente estamos inaugurando o IBI Social com toda uma expectativa e seguramente vai ser mais uma ação exitosa da Frente Parlamentar e do IBI. Com certeza. Sem dúvida. Presidente, seguinte, todos os podcasts que a gente faz aqui, a gente começa abrindo, querendo saber um pouco da biografia dos nossos convidados. Então conta pra gente, quem é Eliane Samarco? Bom, a Eliane Samarco é a Eliane Cotovil Samarco, antes de ser Samarco. Eu fui conhecida como Eliane Cotovil por muitos anos. Eu sempre gostei de desafios, né? Eu acho que a coragem é o que move a gente, né? Acho que é bom ter novos desafios. A princípio você fala, nossa, pelo amor de Deus, onde eu me meti? Aí depois, quando você está fazendo parte, vem muita coisa interessante, acho que agrega muito. Então, eu sempre fui do esporte. Hoje, trabalhei no mercado financeiro por muitos anos. Há 20 anos eu estou no mercado portuário, junto com o Mauro Samarco, né, que é o meu marido. A gente tem 2 empresas ligadas ao porto. Uma ligada à regulação de sinistros de navio e a outra de vistoria de cargas, e entra também muito nessa parte do comprometimento social hoje, né? Parte de descarbonização. Então, estamos atuando bastante. É verdade. Agora, Mário, você sabia que a presidente também foi a primeira faixa preta de Taekwondo de Santos? Não sabia. É mesmo? E o presidente do Conselho, Mauro Samarco, era meu aluno pivete. Você vê, Pois é. Mas conta pra gente um pouquinho desse seu fascínio aí pelo Taekwondo, como é que sai? Olha, é engraçado, né? Aí vamos falar de um pouquinho de mulheres, né? É um esporte masculino, né? Não tinham quase mulheres, e ao mesmo tempo também, não sei se olham pra mim e falam que eu sou meio Barbie, então eu achava que eu não ia aguentar muito tempo. Aí, na época, até era engraçado, que eu estava no ensino médio, antigo colegial, e eu vivia roxa, vivia quebrada, natural. E todo mundo já falava assim, nossa, essa daí tinha aquela Kate Marrone, vocês não vão lembrar de uma personagem que era uma policial, eu era a Kate Machone, falava assim, lá vem ela roxa de novo, nariz quebrado. Mas era uma paixão, é uma paixão ainda, né? Eu amo esporte, e eu comecei a me destacar nos campeonatos, me tornei faixa preta rápido, até por conta de poder participar de campeonatos mais importantes, fora do país. Fui tricampeã paulista, bicampeã brasileira, então eu vivia vivia muito o esporte. E o Mauro, na época, era um aluno, dentre todos os outros, que na época, para mim, fazia a diferença. Não ia saber quem existia. Mas tem essa longa história. Mas eu amo esporte. Depois disso, eu fiz triatlon, algumas provas de vez em quando eu faço provas de corridas regularmente, mas eu tive algum destaque. Mas, enfim, eu acredito muito no esporte, né? Até para ser uma parte emocional também, como esporte. O esporte é transformador, né? Transformador, é transformador. Você vê que realmente ele traz, né? Não só a questão de saúde, né? Mas também uma questão de se conhecer, do autoconhecimento. Sim, né? E a arte marcial é importante porque faz você ter mais controle. Eu tinha muitas crianças, então você vê que as crianças, é bem importante elas terem aquilo como, vamos falar até depois da projeto social, mas essa coisa importante de a gente unir as comunidades com um propósito, dar essa oportunidade, né, de estar num ambiente seguro, num ambiente que está cuidando da saúde. Eu acho super importante. Sem dúvida. E inclusive, a sua filha foi também para A minha filha é faixa preta, se formou agora com 15 anos, com 14 na época, se formou no final do ano passado. Bacana. Está seguindo. Né? Então,
O Mauro que se cuide, se der problema lá. Mas vamos lá. Você já atua no setor de infraestrutura, já, como você mesmo disse, há 20 anos, mais de 20 anos, né? Seria interessante, é muito legal que a gente vê essas pessoas que já estão há um bom tempo no setor, a gente entender como é que você vê o setor hoje. Ele evoluiu? Ele se transformou, né? Eu até antes, como eu era do mercado financeiro, eu trabalhei como gerente de banco, também tinha que entender um pouquinho, né? Santos, né? A gente vai falar de Santos, a economia de Santos está voltada ao Porto. E até para a gente entender melhores opções de crédito para os clientes, a gente tem que conhecer um pouquinho o mercado que eles atuam. Então, eu não entendia tanto como hoje. Não vou falar também que eu entendo tudo, mas assim, a gente acaba vivendo isso, né? Para poder estar defendendo nossos clientes perante a diretoria. Então, eu tinha essa vivência. E quando nesses 20 anos, eu acho que o mundo se transformou e o setor de navegação mais ainda, né? A gente está falando de infraestrutura, a gente está falando em modernização de portos, ampliação de cais, em sustentabilidade, investimento em tecnologia, né? A gente vai falar 20 anos atrás da tecnologia que a gente tem hoje, né? Porto sem papel. E fora que a diferença há 20 anos atrás, os avanços eram mais lentos. Tiveram muitos. Hoje é tudo muito rápido, né? Porque as coisas têm que acontecer numa velocidade muito mais rápida. Então, a gente tem a parte tecnológica, cada dia agora com IA, assim, já tem... O mundo está muito... E a gente tem que acompanhar com isso, né? Então, a gente tem dragagem do porto, que não tinha antes, a capacidade do porto se pegar em 20 anos para cá é totalmente outra. Sim. Né? A revitalização... Enfim, eu acho que nós que somos mais antigos, né, a gente tem essa história, esse acompanhamento histórico grande. Eliane, como é que foi essa transição sua do mercado financeiro para a área de infraestrutura? Foi o fato de estar em Santos, enfim, essa proximidade? Foi o fato de estar em Santos. Aí eu já tinha um pouco, né, desse conhecimento. Como eu acho também que, por mais que nós estejamos em Santos, isso é importante. Se você pegar, a maior parte da população não sabe como o porto funciona. Não sabe o que é um operador, um agente marítimo, né? Um armador. Não sabe a diferença. E um P&I, que é o meu segmento, que é regulação de sinistro de navio. E, para mim, veio até... Já conhecia um pouco. E aí, junto com o meu relacionamento com o Mauro, eu fui entendendo melhor, somente por causa de P&I, que é uma parte tão específica, muita gente que é do Porto nem sabe, Sim. Que é bem específico, mas é desafiador, e depois que você está no meio, é empolgante, né? Porque tem uma economia forte, mas ao mesmo tempo está envolvido com o mundo inteiro, com a economia mundial, com os produtores, a gente está nas pontas, né? Questão geopolítica, né? Geopolítica, né? Ainda mais na nossa costa, né? Sim. Porque a gente tem aqui no Brasil, difícil, né? Ter em qualquer lugar do mundo, né? Só que é mais difícil de controlar. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, e na pauta ESG, né? Que eu acho que até um pouco antes da gente já entrar no efetivo novo departamento do Instituto, como é que você se envolveu nessa questão de ESG? Eu acho que você já falou um pouco no momento que você falou do esporte, né? Indiretamente já era isso, né? Eu acho que é conscientização, né? Porque, na verdade, vem tudo ligado, a governança vem ligado a juntar o que é importante, tanto no ambiente e no social. Né? O ESG vem juntar isso. E a gente vê o impacto que as empresas do setor portuário têm, é muito grande. E hoje elas têm uma consciência, tem muito trabalho bom sendo feito, tem muita coisa para fazer ainda. Mas acho importante até a gente poder divulgar o que está sendo feito, que isso sirva de exemplo. Eu acho que os grandes operadores portuários já têm um trabalho bacana. Tem muita coisa que ainda tem, né? A gente fala de equidade de gênero, equidade racial, isso ainda temos que aprender. Mas eu acho que estamos no caminho. O Brasil está sendo bem representado. Agora mesmo a gente vai estar representando em 2027 a Conferência dos Oceanos. O Brasil, essa semana, né, foi o país eleito para estar sediando no Rio de Janeiro. Então, a gente tem da cultura oceânica.
tem muita coisa que a gente tem que... Hoje em dia é diferente, né? A gente tem que ter uma visão global. E a visão global pensa no futuro. E o futuro hoje está mais curto prazo do que antes, né? Sim. Antes as consequências demoravam mais. Hoje a gente está vendo, né, consequência climática muito forte. Então a gente tem a parte de descarbonização, de ter energias novas, né, eólica, elétrica. Isso tudo vai entrando. Acho que aí o Porto acaba juntando com essas iniciativas. Em questão de sustentabilidade, você acredita que não há mais... o mundo mesmo já se disse um basta, agora a gente precisa discutir sustentabilidade a todo momento, porque antes a gente conseguia empurrar um pouquinho com a barriga, não, deixa a indústria queimar um pouquinho Parecia mais tudo muito remoto, né? Exato. As mudanças climáticas, a gente percebeu que isso já chegou, né? Já chegou, né? Chegou, a gente vê, eu moro em Santos, a diferença das marés. Tudo tem que tomar cuidado, né? Eu acho até uma das coisas que eu estava comentando hoje, é bom a gente ter uma frente de discussão para não ter um lado só da história. Porque às vezes tem distorção, as pessoas que estudam, às vezes tem que ter alguma contestação para a gente também ver o outro lado, para viabilizar, porque senão também a gente esbarra na economia do país. Uhum. Então, tudo tem que ser feito num contraponto, né, para as coisas serem balanceadas, para a gente ter a economia verde, a economia azul e a economia no geral acontecer. Claro, A gente esbarra, eu acho que isso é importante para a infraestrutura, né? Sem dúvida. Eliane, você já colocou aqui para a gente, né, a questão das mudanças estão ocorrendo muito rapidamente. Isso acho que é um desafio que cada um de nós tem, de se adaptar rapidamente. Isso envolve desde a educação dos filhos, dos hábitos com a sociedade, né, da maneira como a gente se expressa, inclusive, que a gente tem que se policiar, Exatamente. às vezes com os termos que usa e para não ser mal interpretado também, tudo isso, né? E, paralelamente a isso, desafios de outra natureza, né? De responsabilidade social, de buscar, vamos dizer assim, um equilíbrio maior, né, de riqueza, de distribuição, de dividendos para a sociedade, né, dessa riqueza que nós temos. E isso é um problema que a gente tem no mundo hoje, essa dificuldade. Sim, vamos falar em Brasil. Né? E assim, e Eliane, nesse aspecto, é otimista, é realista, é pessimista, está mais preocupada ou você enxerga um cenário mais positivo para a gente fazer essa diferença? Como que você vê o nosso posicionamento, seja enquanto sociedade santista, paulista ou brasileira, enfim? Eu sou sempre positiva, né? A gente tem que ser realista, eu sou sempre positiva. Eu penso que sempre a gente consegue realizar. Às vezes, cada um fazendo um pouquinho já soma muito. Mas, assim, a gente tem oportunidades. Porque as pessoas têm que ter noção de como aproveitar as oportunidades. Eu acho que o principal caminho é capacitação. Porque a gente tem que fomentar o comércio local, a cadeia produtiva local, mas a gente tem que capacitar. Porque tem muitos movimentos que começam pelo meio e não entendem as pontas. Né? Então, acho que a gente tem que ter um levantamento, zoneamento diário, o que aquela área precisa, como a gente consegue levar... Falando em planejamento. De planejamento, porque acontece isso hoje em dia, por causa dessa... o impacto de rede social, do que faz, do que não faz. Então, o que mais tem pessoas querendo fazer aplicativo disso, daquilo. Mas, assim, o que isso já está escasso? O que o mercado demanda? Qual é a demanda do mercado? Como atuar nessas áreas? Né? Quais são as áreas carentes? Eu acho que quando você falou da questão da tecnologia chegando, né, casa muito com a parte da capacitação, porque a capacitação, você tem que capacitar o operador para que ele seja o operador, seja o trabalhador em si, né, como um todo, para que ele possa operar essa nova tecnologia, né? Então, e isso, muitas vezes, cai no colo da parte social, porque nem sempre é um trabalho que é tão... vamos dizer assim, tão especializado e pode ser oferecido, né? É muito carente, eu falo por mim. Eu emendaria essa pergunta do Thales na questão da educação básica. Então... Você acha que a gente está num caminho bom para... Eu acho que falta muito. Eu acho assim, é uma das coisas até que é o meu sonho. Vou falar um sonho porque eu quero que se realize, mas vai realizar. Acho que o IBE é uma boa ferramenta. O que eu acabei de falar, assim, poucas pessoas sabem as oportunidades que tem no setor portuário. Eu falo isso, Santos, o quintal da nossa casa é o porto. Todo mundo está lá vendo e tirando foto do navio passando. Cheio de container, né, que é bonito, tal.
Realmente, é um cartão postal da cidade, na época dos cruzeiros, é a coisa mais linda. Mas ninguém imagina o que está por trás daquilo. Se você pegar para a maior parte da população, vamos falar de criança, adolescentes, adultos, e falar assim, como é que funciona todo esse mecanismo, né? Como é que esse container saiu daqui, veio de lá, chegou aqui, o navio está parado há quanto tempo lá esperando a hora dele entrar no porto? O que um operador portuário faz? O que um agente marítimo faz? Né? Então, assim, e quais as oportunidades que a gente tem nessa cadeia? Quase ninguém sabe. Então, eu acho que começa isso. E isso aí a gente entra também no SG, a gente vai entrar também na parte de conscientização, de limpeza de canais, de oceanos, de praias. Então, a gente entra em todo um contexto. Então, se a gente começar com as escolas, no geral, a gente começa com as escolas no maternal, no Fundamental 1, a fazer de uma forma lúdica, bacana, onde eles entendam a profissão, como todas as profissões, porque as profissões estão mudando. Né? A gente tem carência de mão de obra técnica. Eu, no meu setor, tenho muita carência. Os grandes os engenheiros, os grandes historiadores que conheciam estão morrendo. Porque teve aquele boom, né? Vai fazer faculdade disso, daquilo, mas vai trabalhar em quê? Então, se a gente pega no ensino e planta essa sementinha, poxa, legal, vamos juntar instituições de universidades, o que for para estar conscientizando isso, a gente faz essa parte. Aí a gente entra no Fundamental 2, onde só são adolescentes, mas a gente tem um entendimento melhor e vão passar esse recado para os pais. Poxa, eles vão conhecer o quintal da casa deles, que é o porto. Eles vão estar vendo o porto do mar para a terra. É aquela viagemzinha assim, da escola, né? Não é muito legal? Bota no Ninguém imagina. Vão conhecer o porto, né? Quantos fazem isso? E aí você chega no ensino médio, você pode pegar pessoas que têm uma carreira no porto para contar como é que foi, o que pode alcançar, o que estudar, o que fazer. Porque você vou fazer comércio de carreira mesmo. Exatamente. Porque assim, se a gente pensar em carreira, a gente tem filhos. E existe assim, você quer ter uma carreira ou um hobby? Então, o que é o futuro? Você tem que pensar no que você vai fazer para você ter uma condição de planejar um hobby no futuro. Mas assim, vamos pensar na carreira, junto também com uma paixão. Eu sou suspeita que eu acho o porto uma paixão, né? Porque envolve tantas coisas, tantas vidas, tantos setores e tantas pontas. E eu acho que é isso. Eu acho que falta informação e formação. E assim, você falou do porto, ele envolve tantas coisas, mas ao mesmo tempo ele envolve uma questão que o Mário já falou, né? Um porto totalmente moderno que muitas vezes você encontra uma área com palafitas, né? Então assim, como é que você vê essa questão, né? A gente precisa É só a educação que conseguiria trazer, ou de repente alguma outra ação em âmbito de IBI, você pensa? Não, a gente pensa. Eu sou presidente do SEMEC Santos também, né, do Conselho de Mulheres Empreendedoras da Cultura, e uma das formas que a gente viu de melhor entrada nas comunidades é através da cultura. Eles abrem as portas, porque é uma forma de sensibilizar através da arte. E as mães entram, participam, as crianças participam de uma forma lúdica, Você lógico. inclui o esporte dentro desse conceito de cultura? Muito, muito. Então, acho super importante a gente pegar comunidades que tenham... se eu for falar de esporte, aí eu vou querer estar montando um negócio em cada um. Porque é o esporte onde traz isso. Ocupa o tempo das crianças, porque é uma realidade, é muito difícil, porque tomou uma dimensão... Na área portuária está muito grande, né? A gente olha assim, você está entrando com um navio no Canal de Santos, você tem Conceiçãozinha, que já virou é uma área nobre do porto, que já virou uma comunidade, que está em palafitas. Como é que pode? Não é distante, é presente. E como é que você vai tirar aquelas pessoas de lá? Tem várias coisas que você vai esbarrar, não é simples. Só a boa vontade ou os interesses não resolvem, né? Claro. E até a política pública é difícil de entrar lá. Então, eu estou vendo essa parte através de esportes e cultura, a comunidade se abre. Porque a gente viu através do SEMEC que tem muitos lugares onde eles não aceitam a política, mas aceitam a cultura. Então, eu acho que abre portas. Sensacional. Ou seja,
Já temos aí uma entrada, talvez, para que o IBE Social possa fazer alguma atuação, talvez em parceria com o Conselho Nacional da Mulher, mas eu acho que aí a gente entrou num ponto crucial, né? Que é a questão da mulher no setor aquaviário, né? É, hoje, isso é histórico, né? Que ele é um setor masculino, predominantemente né? masculino, né? Como é que você está vendo agora essa entrada da mulher? A gente precisa fazer mais, é óbvio que a gente precisa, mas em que sentido? Vamos lá. Eu participei junto do lançamento da pesquisa da ANTAC, né? Que eles se fazem de 2 em 2 anos, aí lançaram agora. Eu adoro o trabalho da Cristina Castro da ANTAC, a Flávia Takafashi. E aí ela esteve em Santos lançando a pesquisa. Aí eu acho que tem algumas informações que faltando informação, que até eles levantaram para perguntas, aí foi falado sobre o OGMO. O OGMO não tem mulher. Aí eu falei, pera um pouquinho. Eu tinha uma pesquisa do OGMO de fevereiro, que agora até que teve também, né, uma entrada de mais mulheres no OGMO. E o que eles tinham me falado, que estava faltando interesse. Então, às vezes, também falta divulgação. Então, a gente esbarra em várias coisas. Eu falo em relação às mulheres, a importância, vou falar até por mim e pelo meu marido, né, que nós trabalhamos no setor, o importante da mulher não é tomar o lugar do homem, estar ao lado. Porque a gente faz um contraponto. Tem muitas ações que o homem lidera melhor e outras que a mulher lidera melhor. Então, nada melhor do que estarem juntos. As mulheres não podem ficar brigando para tirar lugar de homem, sim para estarem juntas, tanto com a faixa salarial, acho tudo isso. Só que o que eu vi através da pesquisa da ANTAC, o que eu falei para a Cristina, que eu acho um trabalho importante para ser feito, as pesquisas é importante você ter levantamento de dados, mas aí tem que ter cobrança de ações, né? E demonstrar o que está sendo feito. Da mesma forma que a gente estava falando de ESG, o que as empresas fazem e tal, tem muitas empresas com vários incentivos para as mulheres. Então, é legal também a gente trazer essas informações e divulgá-las, porque isso você vai multiplicar. Eu estou fazendo um evento agora em 13 de agosto. É um summit que a gente vai fazer. Na verdade, a gente vai fazer um summit mais voltado ao mês que comemora o fim da violência contra mulheres, mas aí que a gente não vai falar de violência, a gente fala de força, que eu acho que é importante a gente falar o que fortalece a mulher para não sofrer a violência. A gente tem que dar exemplos positivos, porque para ser inspiração. E aí foi, através dessa pesquisa da ANTAC, falou, vamos fazer um painel sobre a atuação das mulheres no setor portuário, até para isso ser um pontapé inicial depois da pesquisa. Então, vai ser dia 13, vai participar a Beatriz da Santos Brasil, vai ser a mediadora, a Mariana Pescatori, a Patrícia Bentrame, ela tem um instituto chamado A Porta, que é Porto de Mulheres, que é legal, ela veio da área operacional. A Rose Facina, que é de transportes, né? A Cristina Castro. E vai estar uma representante agora também da autoridade portuária. Porque eu vejo... vamos lá, a gente acabou de falar sobre a mudança que teve, né, da evolução no sistema de infraestrutura do porto. Todo o sistema de infraestrutura, ele acaba, principalmente por causa da tecnologia, você acaba diminuindo muito as oportunidades na área administrativa. Porque hoje você tem sistema de gestão. E onde as mulheres atuavam mais é dentro do escritório. Né? Então, assim. E hoje você não tem tanto necessidade de ter um setor tão inflado, porque você tem sistemas de gestão, já tem Porto Sem Papel. Então, hoje você acaba diminuindo oportunidades para as mulheres estarem dentro do escritório. E aonde vai fazer a diferença? É no operacional, na gestão. Então, é para isso que a gente tem que pensar como levar as mulheres, as meninas. Vamos começar por baixo, né? A gente tem em Santos o campus, que tem uma atuação tão bacana. A gente tem as ETECs. Como a gente faz para profissionalizar essas meninas, levando para a área operacional? Porque vamos falar que também não é simples. A gente tem que ter um amparo para elas também, estrutural, e posicionamento delas. Né? Elas têm que ter uma postura que elas saibam como elas têm que estar em cada ambiente. E o ambiente portuário é masculino. Óbvio que os homens vão ter que respeitar, óbvio. Mas, assim, o comportamento é muito importante.
E aí a gente tem que pensar em infraestrutura, tem que ter banheiros, tem que ter... Né, as mulheres têm necessidades diferentes dos homens, mas eu acho que um caminho melhor para a gente diminuir essa diferença, que é grande, né? Que, nossa, eu até estava falando agora com a Viviane, no mercado de portos eu sabia que era em torno de 130 anos para ter cuidado de gênero, ela falou que é no geral. Então, você imagina, né? É muito tempo. Então, assim, eu acho que o mercado mudou. Então, com todo esse futuro que a gente teve, todo esse passado que a gente teve remoto e o futuro que a gente tem, cada vez mais vai mudar. Isso pode aumentar oportunidades, porque a gente está falando de tecnologia, a mulher pode estar em qualquer lugar. Só que a gente também tem que falar um pouco braçal, né? O porto mais tecnológico, ele atrai mais a mão de obra feminina. Sim, né? dá mais oportunidade. Diferentemente do que carregar, vamos dizer, saco nas costas, né? Que era uma atividade que exigia um esforço físico maior. Né? Exatamente. E embarcado, Eliane, a gente tem parte do setor que trabalha sobre as águas, né? Portanto, dentro de uma embarcação. Né? Aí é um pouco mais complicado. É complicado. Não é? Temos. Eu não posso te dizer em números. A própria Marinha, a Capitania de Portos de Santos, a maioria é mulher, até por incrível que pareça, mas poucas embarcadas. Trabalham mais no setor de atendimento ao próprio corpo deles, da Marinha, mas embarcado temos poucos. Está mudando, né? Está mudando até por conta cultural, né? É difícil você imaginar quais mulheres querem passar a vida embarcadas. Até em plataformas já teve mais, né? Acho que foi um start maior. Na parte de embarcados é mais complicado. E na interface, como é que você vê, por exemplo, porque a embarcação ela é um pouco a extensão de um estado, né? Quem manda dentro da embarcação no longo curso é o comandante, né? E você tem ali comandantes de várias culturas, né? Sim, e várias religiões, tudo isso, né? E aí se você põe uma avulsa, né? Uma mulher, né? Para atender aquela embarcação, né? Vamos pegar um exemplo prático, uma mulher prática, né? Sim. Como que é esse convívio? É uma dificuldade um pouco maior de lidar com outra cultura, não? É muito, né? A gente está falando de, imagina, filipinos. São culturas diferentes, onde as mulheres têm uma outra posição, né? E cada um na sua cultura, até religião, tudo, uma outra postura. Então, é um desafio maior. É um desafio maior. Por isso que eu acho que é importante ter a parte comportamental das mulheres, sabe? A sinalização. Porque aqui a gente está falando do nosso país, que existem problemas muito sérios, lógico que existem. Mas como você vai esbarrar num global? Né? A gente até fala com meus funcionários, né? Eles que são... chão de porto, que eu chamo, eles aprendem a falar inglês com japonês, inglês com croata, inglês com filipino, eles têm um dialeto totalmente próprio. Pois é, um sotaque diferente. Não é? E eles se comunicam, você fala inglês? Falo, qual? O inglês lá, da navegação, que é o inglês próprio. Né? Então, é isso. Eu acho que tá tendo a nível mundial maior, mas se a gente falar de embarcados, é uma comunidade diferente, né? Porque ainda que tem potencial futuro, né, de realmente se Sim. acompanha a questão tecnológica, eu acredito, né, Mária? Também. No momento que você tiver embarcações mais modernas, vai ter, exatamente. Você vai ter mais possibilidades. O navio de cruzeiro, por exemplo, você já tem ali, nessa parte de atendimento ao público, né, os tripulantes, por exemplo, é uma outra relação, né? Sim, até importante. Como também a gente tem terminais portuários que não tem humano. E aí tá todo mundo sim. Né, trabalhando por fora. A retaguarda, né? A retaguarda. Não há problema. É que é óbvio, você já viu, assim, né, quando você fala uma mulher que se torna prática, como ela sobe, nem as minhas meninas que eu treino, se elas forem para fazer vistoria de navio, para subir na barra. Já viu subindo naquela escadinha de fora do navio? Pois é, não é fácil, não. Não é fácil, mas... Tem que ser feito. Tem que ser feito. A prática faz isso, senão ela vai subir como? Sim. Né? Então, faz parte do trabalho. Então, tem um treinamento. Até eu soube que nessa fase de seleção do órgão, eles fazem alguns testes de aptidão mais adaptados para mulheres. Que é importante também. A gente tem menos força física. Pode ter um pouco de habilidade. Então, a gente tem que pensar aonde a mulher pode ter... potencialidades também. Né? Exatamente. Sem dúvida. Agora... Vamos entrar realmente, desculpe,
Ó, o operador já até brigou comigo aqui. Tá longe do Você microfone. abandonou o microfone. Você tá vendo que eu abandonei mesmo, né? Quer dizer, quando o papo tá bom, a gente vai conversando, acabou virando conversa de boteco. Mas vamos lá. Falando aí sobre o nosso IBI social, conta um pouco pra gente como é que você pensou esse projeto. Nós, hoje é uma segunda-feira, realmente a estreia do IBI, seu lançamento, acontecerá amanhã, na terça-feira, mas eu acho que aqui, como o programa não vai ser ao vivo, a gente já pode falar como ele consolidado. Então, conta pra gente sobre esse maravilhoso e belíssimo projeto que o IBI tem. Olha, eu confesso que assim, né, quando a gente... não era o meu papel de falar assim, vamos estar no IBI, mas aí quando veio o convite, eu fiquei muito, muito feliz, porque tem tanta coisa bacana para ser feito. O IBI já tem um trabalho tão forte em infraestrutura e o social está totalmente ligado à infraestrutura. Né? Eu acho que uma coisa depende da outra. Eu estava falando, a gente tem que ter, eu acho que é o coração, né? O sentimento da gente estar vendo quais necessidades. A gente tem uma cadeia dentro de todo o mercado portuário e de aeroportos também, que tem que estar sendo atendida, que a gente pode capacitar, a gente pode melhorar os entornos, tanto na área de esportes como na área de capacitação de mão de obra. Uhum. Né? A área da gente estar fazendo uma melhor comunidade para atender também não só aos navios, mas atender a comunidade que está ali, os impactos, porque é inevitável. Uma infraestrutura, ela esbarra impacto. E aí o social ele vai ter que estar medindo os impactos, diminuindo os impactos. Quantificando isso tudo. Né? De repente, invertendo os impactos para o impacto positivo, né, o que a gente melhor vai fazer. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente poder visualizar esses inversão de impactos negativos para positivos. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos, só para passar um pouco para o telespectador, né? Telespectador, unanimidade. O IBI Social, esse braço, né, técnico voltado à questão ISD, ele vai seguir no mesmo, da mesma forma, né, que o IBI segue, ou seja, vai continuar municiando os parlamentares, né? Aí, talvez a gente crie até um nicho específico dentro da frente parlamentar para conversar, né? Que tenha mais a ver com essa pauta ISD e trazer para eles, né? Que é o que você mesmo falou. A gente às vezes o parlamentar às vezes não tem nem muito conhecimento da questão portuária, né? Sim. Muito menos de uma questão ISD dentro do porto. E aí a gente vê assim, trabalhos que já estão sendo feitos, a gente tem os ministérios também, né? Eu tive em contato com o Ministério de Portos e Aeroportos, já tem trabalhos tão bacana. Então, a gente é essa ponte, né? A gente trazer a necessidade da comunidade por o que já está sendo oferecido, ver o que precisa ser feito, levar isso para a frente parlamentar, que é o que nos representa. Né? Acho que essa é a importância. A gente vai dar umas cutucadas, né? Eliane, traz um panorama para a gente, né? Nas comunidades, uma visão que eu tenho assim, né, é que a coisa já começa, né, a dificuldade já começa na tenra idade, né? Você tem ali, às vezes, a mãe que cria os filhos sem o pai, por exemplo, né? Sim. E tem que ir trabalhar para dar o sustento, né? E deixa o filho na comunidade, provavelmente com o irmão mais velho, cuidando na escadinha ali dos mais novos, né? Não tem uma creche, né, para dar esse suporte. Às vezes até tem a creche, mas a creche para nas férias escolares, como se a mãe pudesse também ir para ficar em casa, né? É incompatível. E você acha que a gente consegue sensibilizar isso, né? E normalmente creche está ligado ao município, né? Uma competência municipal. Sabe que eu tive num evento no ano passado, um evento na área financeira, mas teve uma mulher que foi muito legal, se chama Nações Valquírias. E aí eu me senti até mal, porque você fala assim, sabe o que acontece muitas vezes? Você dá oportunidade para um adolescente, o que está começando a trabalhar, um menor aprendiz que veio de uma comunidade dessa, e às vezes ele não atende, né? Ele não consegue atender a sua expectativa. Aí você fala assim, vou trocar que esse aqui não atendeu. Só que ela falou, olha, sabe qual é o problema? Eles precisam da cura. Porque eles vêm de um lugar onde a gente nem imagina o que acontece. Então, eles vêm de uma outra realidade. Você ainda foi muito positivo de falar que a mãe trabalha e fica com o irmão. Tem uns que cresceram vendo a mãe
ser violentada, crescendo no meio de droga, né? E aí eles não têm preparo emocional para enfrentar o desafio que é trabalhar. Então eles chegam e falam assim, eles não estão preparados. Então qualquer coisa que desafio que você dá, tem uns que pensam diferente, mas é a minoria. Vai falar assim, não. A própria disciplina de horário, esse tipo de coisa. Não tem. Aí está preparado para eles isso. Estão despreparados. Então é importante, ela falou sobre a cura, e realmente ela fala nesse sentido que eu acho importante. Porque a gente não sabe o que eles passaram. Aí você dá oportunidade. Dar a oportunidade não quer dizer que vai resolver o problema da vida deles. Né? Quando você vai... Tem que dar um suporte. Tem que dar um suporte. Uma atenção, né? Lá dentro é outro mundo. E as creches também não dão esse preparo. A gente tem comunidades, agora até estava sabendo, a Conceiçãozinha tem uma creche particular, que a senhora que toma conta da creche, ela não pode receber o auxílio da Prefeitura do Guarujá porque ela está com o nome sujo. Aí vamos fazer uma campanha, só que assim, fazer uma campanha de limpar o nome dela, ok, mas ela vai sujar de novo. Então, se você não tem uma gestão nem da creche, a única creche de Conceiçãozinha. Então, como é que você faz? Então, assim, aí vai da junção do poder público, social, a gente tem que ter... Você tem que saber como agir porque não adianta, você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas você tem que começar a contorná-los de uma forma mais segura. E o IBI social, ele é capaz de fazer isso, de surfar entre esses... Eu acho que é importante, né? A gente tem que ver, às vezes, incentivos também entre o público e o privado, para a gente conseguir, junto a essas comunidades, que é importante, porque faz parte da nossa vida, né? Vai ser um menino que vai estar na esquina pegando o celular de alguém ou vendendo droga. O futuro é mais fácil, o futuro deles. Porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando assim, de portos e aeroportos. Aí vai levar infraestrutura para uma comunidade dessa. Pior é que eles não querem, porque vai ter conta para pagar. Sim. Vamos levar saneamento básico. Não, vou pagar a conta da água. Melhor ficar na palafita no meio do esgoto. A realidade é bem diferente. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Agora, para você ver, já são mais de 40 minutos depois. A coisa voa, né? Tem O muito papo assunto. voa demais. Mário, eu acho que, primeiro, é importante falar para os nossos telespectadores, novamente, que para acompanhar as nossas ações agora com a presidente do IBI Social, que vai estar aí nos representando nesses eventos, né, de ESG. E Mário, assim, no mais, acho que da minha parte, eu só tenho a dizer que é uma honra, primeiro, trabalhar para o IBI e agora trabalhar para um departamento tão bonito, tão importante, né? Vai ser um braço que abraça a nossa frente. Então, só tenho deixar aberto aí para as suas considerações, Mário. Primeiro, eu queria dizer que a gente está aqui em São Paulo hoje, né? Praticamente inaugurando aqui a nossa sala de podcast, né? Que também já é mais uma conquista da Frente Parlamentar, do Instituto, né? Que é ter uma subsede aqui em São Paulo. Em breve vamos estar em Santos também, Eliane, né? E isso aumenta a nossa capilaridade. Sim. E também aumenta a nossa responsabilidade, né? Eu queria saber de você, assim, primeiro, a tua expectativa, né? Como é que está o gás para o IBI, né? Social? Como é que você está vendo, né? Assim, você foi bem recebida aqui pela pequena estrutura do Instituto, né? E como é que você enxerga essa construção coletiva? Que a nossa proposta sempre foi, né, da Frente Parlamentar e do Instituto, né, que é trazer, né, os mantenedores, né, os nossos apoiadores para uma construção coletiva. Você já falou aqui para a gente, né, de envolver o pessoal das empresas, né, que já tem conteúdo para isso, de a gente já abraçar alguns institutos que existe aí no setor, né? Isso para agregar, a gente não quer, evidentemente, construir, inventar a roda, né? Sim. Mas a gente tem muito para oferecer, assim, enquanto alguém que está chegando agora, né? Queria que você falasse um pouco desse gás que você está trazendo para a gente. Bom, primeiro que eu acho que o braço que abraça veio de dentro para fora, já me senti abraçada. Então, né, é bom a gente falar sobre, né, um slogan que é do IBI Social, mas eu já me senti abraçada pela equipe, então, obrigada. É importante saber que já dentro do trabalho que o IBI faz, já dá um suporte muito grande para a gente, né? Tanto o suporte de conhecimento como de realizações.
atuando no Brasil inteiro, né? Isso é importante, porque eu acabo saindo um pouco do meu quintal, como eu sempre falo, mas assim, a gente tem Santos é bom que é um laboratório, né? Porque é grande, tudo, mas é isso, cada porto tem uma particularidade, Claro. então e vocês vão poder estar trazendo isso pra gente, né? Isso é importante. E eu tô assim, cada conversa a cabeça vai a mil, né? Porque a gente vê cada conversa é uma oportunidade. Então isso é importante. Legal. Perfeito. Mário, suas considerações finais. Não, primeiro agradecer, Eliane, a tua participação aqui, né? Te dar oficialmente as boas-vindas, né? A gente tem uma expectativa enorme nesse projeto, né? E a gente sabe do teu trabalho, do teu engajamento, não é? E o desafio talvez seja a gente ser um pouco menos santista, né? E mais Brasil, não é? Porque realmente as realidades são diferentes. Mas eu queria agradecer e aqui já colocar toda a minha expectativa, minha confiança no teu trabalho, te dar as boas-vindas. Muito obrigado. Vou precisar de você. Meu presidente, minhas suas considerações finais, por favor. Agradecer nessa oportunidade, que nem eu falo assim, todo desafio é bom, porque dá aquele negócio assim, meu Deus do céu, mas é importante. Eu acho que é importante, é um trabalho que eu acredito, né, que vem de encontro a cada vez que a gente conhece novos projetos, a gente vê novas áreas, a gente tem a necessidade de estar contribuindo. Então é a nossa parte. Muito bom. Sem dúvida. E você, curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.